Olá, eu sou o professor Carlos Pérez Gomes e essa é mais uma aula do curso de distúrbios ácido-básicos na prática clínica. Nós estamos no primeiro módulo, no módulo 1 de introdução, de um total de 5 módulos, e hoje a aula é a parte já na prática clínica de interpretação da gasometria arterial. Nós vamos discutir os valores fisiológicos da gasometria arterial, algumas dicas operacionais e vamos já começar os diagnósticos na prática clínica. E como discutido anteriormente, né, nos módulos de histórico, né, e de fisiologia ácido-básica, a gente utiliza o sistema tampão bicarbonato PCO2 para os diagnósticos. Quando nós coletamos uma gasometria, que a gente já vai explicar, o aparelho mede o pH, mede o PCO2 e o bicarbonato ele é calculado por essa equação de Henderson-Hasselbalch. Tá? Então, o pH normal é de 7,35 a 7,45, mediana de 7,40. pH menores que 7,35 o paciente tem uma acidemia, maiores que 7,45 uma alcalemia, né? Quando a gente só olha o pH, sendo valores menores que 7,20 ou maiores que 7,6, acidemias ou alcalemias, respectivamente, muito graves, em valores menores que 6,8, maior que 7,8, praticamente incompatíveis com a vida. Por isso que a faixa de pH no meio extracelular ela é muito estreita, porque variações para baixo ou para cima podem levar à morte celular e, em última instância, à morte do paciente. Essa equação é importante, porque, como eu falei, a gasometria mede o pH, mede o PCO2 e o bicarbonato é calculado. Com essas três variáveis, nós somos capazes de fazer os diagnósticos dos distúrbios ácido-básicos. A gente coloca da seguinte forma, nesse método tradicional, nós podemos ter um distúrbio ácido-básico, que a gente chama de simples, dois distúrbios, né, duplo ou misto, ou, mais raramente, três distúrbios, né, um distúrbio tríplice, porque é possível ter dois distúrbios metabólicos, não é possível ter dois respiratórios, ok? Mas, nesta aula agora, nosso objetivo é trabalhar os distúrbios simples e duplos na avaliação gasométrica. Lembrando que bicarbonato é o componente metabólico, PCO2 o componente respiratório. Se cai o bicarbonato, o pH cai. Eu estou diante de uma acidose metabólica. Se sobe o bicarbonato, o pH sobe. Eu estou diante de uma alcalose metabólica. O PCO2 é o contrário. Queda do PCO2 ou hipocapnia, né, com a hiperventilação, sobe o pH, alcalose respiratória. Aumento do PCO2 no sangue ou hipercapnia, por uma hipoventilação, eu tenho um aumento do PCO2, uma queda do pH, eu vou ter uma acidose respiratória. Então, é importante termos em mente que o bicarbonato é diretamente proporcional e o PCO2 é inversamente proporcional ao valor do pH. Como é que é na prática? Na prática, o exame padrão ouro que nós vamos discutir durante o curso é a gasometria arterial. Lembrar que ela pode ser coletada nas principais artérias, preferencialmente na artéria radial, né? Após o teste de Allen, para definirmos que existe a artéria ulunar esteja patente, né? Ou se o paciente tiver um cateter intraarterial, um paciente crítico, por exemplo, na terapia intensiva, no centro cirúrgico, e a gente pode coletar direto do catéter intraarterial. Então, mais uma vez, reforçando a artéria de preferência radial ou artéria femoral. É possível colher em artéria braquial, em artéria pediosa, em artéria axilar? Sim, mas a gente evita. Idealmente, artéria radial ou artéria femoral. E, obviamente, com a seringa heparinizada. A gente precisa, né, aspirar um pouquinho de heparina para poder lubrificar por dentro da seringa e eliminar o excesso de heparina para poder coletar o sangue e enviar para o aparelho de gasometria, para que não haja coagulação no material. E mais uma dica, tem que ser enviado imediatamente, porque se o sangue ficar em contato com o ar, etc., isso vai modificar os parâmetros. Quais são os parâmetros principais de uma gasometria arterial? pH, bicarbonato real, bicarbonato e PCO2. Com esses valores aqui. O pH 7,35 a 7,45, com mediana de 7,40. O bicarbonato 22 a 26, com mediana de 24, que é importante, os senhores guardarem. O PCO2 35 a 45 milímetros de mercúrio, mediana de 40. Então, se na equação de Henderson-Hasselbalch, né, eu plotar 24 do bicarbonato e 40 embaixo no PCO2, o pH vai dar certinho 7,40, até porque esses valores têm que ser
plotados na equação. Porque, como eu falei, o bicarbonato ele é calculado a partir da equação de Hansen-Hasselbalch. Ele não é dosado pelo aparelho de gasometria. Outros parâmetros, do ponto de vista ácido básico, o bicarbonato padronizado, que a gente não utiliza na prática, o Base Excess, o Standard Base Excess, que eu já comentei na aula anterior, né, sobre os métodos diagnósticos. A gente praticamente não usa o Base Excess e Standard Base Excess no método tradicional para diagnóstico. Eu falei, vou reiterar, a importância é quando eu estiver diante de um distúrbio respiratório, uma acidose ou alcalose respiratória, eu preciso saber se ela é aguda ou crônica. Quando eu não tenho essa informação, raramente eu não tenho essa informação, mas quando eu não tenho essa informação, eu olho o Base Excess. Se ele estiver próximo de zero, de -2 a +2, normal, o distúrbio respiratório ele é agudo. Né? Se ele estiver longe de zero, né, com déficit ou excesso de bases importantes, o distúrbio respiratório ele é crônico, porque houve tempo de o rim poder absorver mais ou menos bicarbonato. Mas na prática que a gente vai ver diagnóstica, não usaremos o Base Excess, que é a escola de Copenhague. A gente vai usar um método tradicional com essas 3 variáveis. E o Buffer Base, que é a capacidade tamponante total. Na realidade, o que é o Buffer Base? É o bicarbonato, que é 24, mais os tampões não bicarbonato presentes no plasma. Então, total é em torno de 38, 40 milimol por litro, mas a gente não precisa dessa variável. Então, nós vamos focar no pH, bicarbonato e PCO2. Eu não incluí aqui que a gasometria também traz os parâmetros de oxigenação, o PaO2 e a saturação arterial de oxigênio. O PaO2 arterial é acima de 80 milímetros de mercúrio, sendo que quanto maior a idade, menor o PO2, e a saturação normal acima de 95%. Portanto, qual é a importância para o ácido básico? Você coleta uma gasometria, por exemplo, na artéria femoral, vem com PO2 baixo, com uma saturação baixa, provavelmente nós não coletamos da artéria, acabamos funcionando a veia. E aí pode ser necessário coletar outro exame. Então, olhem sempre o PO2 e a saturação para saber se trata de sangue arterial ou de sangue venoso, mas como curso é de ácido básico, eu não vou abordar a parte específica de oxigenação. Ok? Uma dica clínica muito importante. A gasometria arterial é um exame intra-hospitalar. Ela é feita no hospital, na enfermaria, na emergência, no centro cirúrgico. A gasometria arterial é coletada, preferencialmente, obviamente, por um médico ou um enfermeiro, né? Mas é um procedimento que não é feito por técnicos, por exemplo, de enfermagem, auxiliares de enfermagem. É uma punção arterial. Portanto, a gasometria arterial é um exame intra-hospitalar, cujo resultado sai na hora. E quando eu estou diante de um paciente ambulatorial no consultório, um exemplo, um paciente com doença renal crônica, que tem acidose metabólica, como eu acompanho um paciente desse em nível ambulatorial? Um paciente estável. Existe um exame que a gente pode fazer no sangue venoso, chamado reserva alcalina ou CO2 total. O que é a reserva alcalino CO2 total? Reserva alcalino CO2 total é o bicarbonato, que na artéria semelhante na veia, em torno de 24 milimol por litro, aproximadamente mais 2 mEq por litro. Então, o valor de normalidade do CO2 total reserva alcalina é de 24 a 28. 2 a mais que o bicarbonato, né, no sangue, que é 22 a 26. Qual é a vantagem desse exame? Não é necessário uma coleta arterial, pode ser um sangue venoso periférico e ele não é feito por aparelho de gasometria, é feito por um método enzimático. Portanto, a coleta da reserva alcalina no CO2 total ela é realizada em tubo de bioquímica, junto com os eletrólitos, etc. Então, num paciente ambulatorial que tem um problema metabólico, porque aqui eu estou olhando só a questão do bicarbonato ou reserva alcalina, nem metabólico, esse é um exame muito bom na prática clínica. Então, eu coleto um paciente, peço para ele coletar ambulatorialmente no laboratório a reserva alcalina. Ela está em 18, 15, né, menor que 24, o paciente tem uma acidose metabólica. Ela está 30, 35, 40, ele tem uma alcalose metabólica. E eu acompanho o paciente com esse exame, que é menos invasivo e pode ser feita de forma não hospitalar, em laboratórios em nível ambulatorial. Tá bom? Então, mais uma vez, reserva alcalina ou CO2 total no sangue periférico venoso, num tubo de bioquímica. Essa tabela, para mostrar os valores de normalidade, principalmente que a gente precisa. pH, PCO2 e bicarbonato estão aqui. É importante, nós precisamos definir as medianas, que o trabalho todo diagnóstico é feito com pH de 7,40,
PCO2 de 40 e bicarbonato de 24. Aqui estão os limites. Tá? Nessa coluna, as metodologias. Percebam que o bicarbonato ele é calculado pela equação. Ok? Assim como o Base Excess e Standard Base Excess, que eu comentei na aula anterior, também são calculados, não são dosados diretamente. Ok? Bem, então esses são os exames principais. Chama a atenção da reserva alcalina, mas aqui é no sangue venoso. Tá? E mais tarde eu vou falar no próximo módulo, na próxima aula desse módulo 1, das outras ferramentas que a gente utiliza para distúrbios do equilíbrio ácido-básico. Bem, algumas dicas operacionais em relação à gasometria arterial. Então, daqui para frente, eu estou falando sempre dos valores de gasometria arterial. A primeira dica, já antecipei, o que a gente vai usar? O bicarbonato calculado da gasometria, quem é melhor? O bicarbonato calculado, que vem na gasometria, né? Ou medido, que é aquela reserva alcalina que a gente mede no sangue venoso. O que é melhor para acompanhar um paciente? Como eu falei, o bicarbonato calculado da gasometria, e eu tenho a reserva alcalina que é feita em tubo de bioquímica. Qual é a diferença? O CO2 total, ou reserva alcalina, representa o CO2 total, né? Digamos assim, no plasma, que compreende o quê? 94% do CO2 total é bicarbonato. 5% é o CO2 dissolvido no plasma. E uma porcentagem menor que 1% são formas de CO2 acoplados à proteína, como carbamatos. Então, na prática, né, como a gente vê aqui, quase 95% do CO2 total, na realidade, é bicarbonato. Por isso que os valores são muito semelhantes. Né? Por isso que a reserva alcalina é em torno de 1, 1,2, 1,5, no máximo 2 milimol acima do valor de bicarbonato. Então, a diferença entre o calculado da gasometria e o medido, ela é menor que 3 em quase 100% dos casos. Então, não tem problema. Nós podemos usar ou o bicarbonato da gasometria ou da reserva alcalina. Só lembrando que na reserva alcalina, o valor é em torno de 1,5, pode colocar 2 milimol por litro, superior ao valor de referência do bicarbonato da gasometria. Ok? Então, não há problema em usar um ou outro. Os dois são muito próximos para avaliação metabólica. Outra pergunta que é feita, eu posso fazer uma gasometria venosa? O que acontece? O bicarbonato calculado, ele é muito semelhante entre a gasometria arterial e venosa, praticamente o mesmo valor. Só que o pH arterial, ele é maior que o pH venoso. Existe até essa fórmula de correlação. O pH arterial é o venoso mais 0,03, né, descrito nessa referência, no trabalho de correlação. Por outro lado, o PCO2 na artéria, né, ele é menor que o PCO2 na veia. Também existe essa fórmula de correlação. Enquanto eu tenho 40 milímetros de mercúrio na artéria, o PCO2 venoso é em torno de 44, 45, 46 milímetros. Porque o sangue venoso, né, ele passou pelas células, então ele está trazendo mais CO2, por isso o pH está menor. Então, o ideal para avaliação de distúrbio ácido básico, respiratório e metabólico para diagnóstico é a gasometria arterial. Mas, na impossibilidade de uma coleta arterial, a gente pode utilizar a gasometria venosa e fazer essas correções aqui, ó, para ter os valores semelhantes ao que seria o pH arterial e o PCO2 venoso. Mas, mais uma vez, o padrão ouro que nós vamos utilizar é a gasometria arterial. Outra pergunta que é feita, a temperatura afeta a gasometria? Isso é interessante. Na realidade, o que o aparelho faz? Quando nós coletamos o sangue de um paciente, o aparelho ele faz as medidas de pH, de PO2, etc., PCO2, né, e os outros cálculos, a 37 graus, que é o padrão do aparelho. O que acontece? Se o paciente estiver com hipertermia, febre, né, ou hipotermia, eu teria um valor do aparelho diferente do valor em vivo. Né? Por que isso? Quanto maior a temperatura, eu tenho mais gás dissolvido no sangue. Né? Lei física. Quanto menor a temperatura, menos gás dissolvido. Portanto, um paciente com febre e hipertermia, ele teria maior PCO2 e um menor pH. Enquanto o paciente com hipotermia teria um menor PCO2 e um pH maior. Mas não temos no mundo ainda, não se sabe os valores de referência. Qual é o valor normal de pH, PCO2, né, e bicarbonato num paciente com 40 graus de temperatura ou com 32 graus? Né? Nós não sabemos esses valores de normalidade, então não há problema.
Mesmo que você colete o sangue de um paciente hipertérmico ou hipotérmico, nós vamos trabalhar com os resultados dos valores de gasometria que estão corrigidos para 37 graus. E dessa forma nós vamos fazer os diagnósticos. Então, na prática, se o paciente tiver com hipertermia ou hipotermia, até o momento, isso não vai influenciar muito na nossa abordagem de distúrbio ácido básico. Ok? Bem, finalmente agora nós vamos começar a trabalhar casos verdadeiros, né? Como é que se faz o diagnóstico gasométrico na prática clínica? E, como eu abordei na segunda aula do módulo de introdução, nós vamos trabalhar o método tradicional, com pH, bicarbonato e PCO2. Não vou usar Base Excess, não vou usar a teoria de Stewart, ok? Daqui para frente, sempre o método tradicional. Existem 6 distúrbios ácido-básicos, e esse aqui é o diagrama de Davenport de respostas fisiológicas. Ou seja, eu tenho o valor normal aqui, um pH de 7,4 na artéria, um bicarbonato de 24 e aqui é uma isóbara, um PCO2 de 40. Se o meu paciente, por exemplo, faz uma acidose metabólica, cai o bicarbonato no sangue, o que acontece? Acontece que se o bicarbonato dele estava 24 e cair, por exemplo, para 12, cair pela metade, esse paciente ele vem para essa posição aqui. Eu vou ter uma queda de pH, o bicarbonato caiu, mas eu tenho uma queda de PCO2. Por quê? Porque existe uma hiperventilação e porque existe aquele desvio das equações, né, que foram abordados na parte físico-química da primeira aula. Então, cada distúrbio ácido básico, eu tenho 6 distúrbios, acidose ou alcalose metabólica e acidose ou alcalose respiratória, que são subdivididos em agudo e crônico. Portanto, são 6 distúrbios ácido-básicos possíveis. Para cada distúrbio do bicarbonato que cai ou sobe, ou do PCO2 que sobe ou desce, eu tenho uma faixa de resposta fisiológica. Então, nós médicos precisamos, na hora de avaliar uma gasometria em um paciente, corrigir. Se ele tiver um distúrbio, eu tenho que saber se a outra variável ela está dentro da faixa de resposta ou fora da faixa de resposta. Se tiver dentro, eu tenho uma situação de um distúrbio único, simples, mas se tiver fora da faixa de resposta, eu tenho um distúrbio duplo ou misto. Nós vamos treinar. Como a gente não pode ficar o tempo todo andando com esse gráfico, foram desenvolvidas equações. Então, para cada distúrbio que eu tenho diagnóstico pela variável principal do distúrbio, eu tenho uma resposta. Exemplo. Se eu tenho um bicarbonato menor que 22, eu vou causar uma acidose metabólica, vai cair o pH. Como é que eu vou saber o resultado do PCO2 esperado? Existe essa equação, por exemplo, que é a equação de Winther. E assim vai. Para cada distúrbio primário que eu faço um diagnóstico, né? Menor que 22, acidose, maior que 26, alcalose, hipercapnia, acidose respiratória, aguda ou crônica pela história, hipocapnia, alcalose respiratória. Feito um diagnóstico primário, eu tenho que saber a outra variável em que qual é a faixa de resposta. Então, nós temos 2 formas de fazer isso. Ou precisamos saber essas 6 equações, cada distúrbio tem uma equação, ou, durante o curso, eu vou utilizar essa tabela publicada por Shihaya e colaboradores, né, no livro de Shihaya, há mais de 20 anos, que é mais ou menos o resultado daquelas equações que eu acho mais fácil de trabalhar. Em todos os casos clínicos, eu vou mostrar essa tabela aqui durante o curso. Então, como é que se trabalha essa tabela? A gente vai ver na prática. Mas é da seguinte forma. Vamos supor que o paciente tem um pH baixo com bicarbonato baixo e nós fizemos o diagnóstico de acidose metabólica. O que diz a tabela? Para cada um que cai de bicarbonato, o PCO2, o paciente vai hiperventilar, né? E também vai ter o desvio da equação, o PCO2 cai de 1 a 1,5. Aí eu faço uma regra de 3. Exemplo, se eu pego um paciente com bicarbonato de 14, o normal é 24. 24 para 14, caiu 10. Aí eu faço uma regra de 3. 1 cai 1 a 1,5. Caiu 10, cai X. Então, o PCO2 esperado vai cair de 10 a 15. E eu calculo isso, 40 menos 10, 40 menos 15. Vamos fazer exercícios com valores verdadeiros para a gente poder treinar. Então, utilizando essa tabela ou as equações, fica a critério, praticamente dá o mesmo resultado, nós seremos capazes de dizer se o paciente tem um distúrbio simples ou um distúrbio duplo do equilíbrio ácido-básico. Então, vamos treinar. Então, vamos trabalhar agora 3 casos clínicos. Então, nesse primeiro caso clínico,
eu tenho uma paciente jovem na emergência, com diarreia 24 horas, e ela está com um quadro de hipotensão arterial. Foi coletada essa gasometria, 27 e 29 de pH, bicarbonato de 14, PCO2 de 30. E um base excess padronizado de menos 11. Mas eu não usarei o base excess, vocês vão ver, para diagnóstico. Não é necessário. Como é que eu abordo do ponto de vista gasométrico? Nós temos esses 5 passos para seguir. Primeiro, eu pergunto se tem acidemia ou alcalemia. Depois, qual o distúrbio primário. Eu calculo a faixa de resposta usando a tabela ou as equações. Aí eu digo se tem distúrbio duplo ou não. E eu posso, finalmente, avaliar se tem 2 metabólicos ou um distúrbio tríplice com uma ferramenta que nós vamos discutir na próxima aula desse módulo. Então, vamos fazer esse primeiro caso. Essa paciente tem um quadro de diarreia infecciosa e hipotensão arterial com esta gasometria. Primeira pergunta, acidemia ou alcalemia? Eu olho só o pH. Como está menor que 7,35, o que a paciente tem? Uma acidemia. Bem, se ela tem uma acidemia, o pH está baixo, eu tenho que procurar uma acidose, né? Porque quando eu olho só o pH, eu digo acidemia, alcalemia ou faixa normal. Quando eu digo acidose ou alcalose, eu já estou dando um diagnóstico de distúrbio ácido básico. São coisas diferentes. Portanto, essa paciente tem uma acidemia. Qual é o distúrbio primário? Bem, o bicarbonato está baixo. Ele baixa o pH. O PCO2 está baixo. Ele aumentaria o pH. Então, quem é que está causando a queda do pH? O bicarbonato ou o PCO2? O bicarbonato baixo. Portanto, o meu distúrbio primário é uma acidose metabólica. Lembrem da equação de Randerson-Hasselbalch, né? Bicarbonato é o numerador, PCO2 é o denominador. Então, o bicarbonato baixo pH, é o distúrbio primário. Bem, então eu já tenho um diagnóstico. Essa paciente tem uma acidose metabólica, né? pH baixo, bicarbonato baixo. Qual é a minha pergunta agora? Eu tenho que saber se a outra variável, que é o PCO2, se ela está dentro da faixa de resposta ou não. Como é que eu calculo a faixa de resposta? Pela tabela ou pelas equações. Vamos lá. Eu sei que eu tenho uma acidose metabólica, só acompanhar aqui o distúrbio primário, e eu sei que para cada um que cai de bicarbonato, o PCO2 tem que cair de 1,5. Então, qual vai ser a faixa de resposta nesse caso? Bem, o bicarbonato está 14. Então, nesse caso, a faixa de resposta da outra variável, do PCO2, né? Aqui é o distúrbio primário, aqui é a outra variável. O PCO2 tem que cair, cada um cai 1 a 1,5. Então, se no meu paciente houve uma queda de 10, eu espero uma queda de 10 a 10,5 com regra de 3. Então, 40 é o valor normal de PCO2, menos 10 e 40 menos 15. Qual é a faixa esperada de PCO2? 25 a 30. Ou use aquela equação, por exemplo, aqui a equação de Winter, vai dar um valor semelhante. Então, a faixa esperada é 25 a 30. Aí eu pergunto, tem distúrbio duplo? Vamos ver. Quanto está o PCO2 do paciente? 30. Dentro ou fora da faixa? Dentro da faixa. Se está dentro, é resposta fisiológica. Então, não tem distúrbio duplo. E tem distúrbio tríplice, a gente vai discutir na próxima aula. Portanto, esse caso, essa paciente tem uma acidose metabólica. Ponto. Ela não tem alcalose respiratória, um erro muito comum no diagnóstico. Por que, professor, que ela não tem uma alcalose respiratória? Porque o PCO2 está dentro da faixa de resposta. Eu não olho mais o valor de normalidade, 40. Eu olho da faixa que eu calculei aqui na tabela. Entenderam? Então, essa paciente tem um distúrbio simples, acidose metabólica. Percebam que eu vou evitar aquela nomenclatura de compensado ou parcialmente compensado, porque eu acredito que ela pode prejudicar um pouco os diagnósticos. Então, nesse caso, o diagnóstico correto é uma acidose metabólica. Esse paciente tem uma acidose metabólica, ela não tem distúrbio respiratório, está dentro da faixa. Segundo caso, paciente idoso no ambulatório, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, já tem um distúrbio respiratório, e chega ao pronto atendimento com dispneia. Com esta gasometria, pH de 7,30, bicarbonato de 38, PCO2 de 80. Olha o base excess aqui, como é que está alterado. Por que ele está longe do zero, né? Porque é um problema crônico. Mas eu já sabia na história clínica, né, nesse distúrbio respiratório. Mas, de qualquer forma, ele está aqui alterado, mas eu não uso o base excess para diagnóstico. Então, vamos focar. Primeiro passo, acidemia ou alcalemia? pH está menor que 7,35, acidemia. Segundo passo, qual é o distúrbio primário? Bem, se é uma acidemia,
eu vou buscar uma acidose metabólica ou respiratória. O bicarbonato, no caso aqui, está alto. Então, daria uma alcalose metabólica. Então, não é meu vilão, não é meu distúrbio primário. E o PCO2 aqui está muito alto, né? Uma hipercapnia. Então, quem está baixando o pH? É o PCO2. É só lembrar da equação de Randerson-Hasselbalch. Portanto, meu distúrbio primário é uma acidose respiratória, uma hipercapnia crônica. Né? No caso aqui, ela é crônica pela história clínica, se eu não tivesse pelo desexés alterado. Aí eu vou à faixa de resposta. O que é que eu faço? Eu vou na tabela e verifico que um paciente com acidose respiratória crônica, que eu já fiz o diagnóstico, cada 10 milímetros que sobe o PCO2, o bicarbonato sobe em torno de 4. Então, o PCO2 do paciente está 80, o normal é 40, subiu 40. Aí eu faço uma regra de 3. 10 sobre 4, subiu 40, sobe X. X vai dar em torno de 16. Então, como é que eu calculo a faixa de resposta da outra variável? Quanto deve estar o bicarbonato com esta gasometria, com este PCO2, num paciente com acidose respiratória crônica? O bicarbonato tem que estar 24, que é o valor normal, mais 16. 4 vezes 4. Então, em torno de 40. Quando eu tenho esses distúrbios aqui, ó, aqui é faixa, 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 faixa. Nesse caso aqui é mais ou menos 2, tá? Aproximadamente millimol por litro. Portanto, a faixa de resposta que eu espero do bicarbonato nesse paciente é em torno de 40 mais ou menos 2, ou seja, 38 a 42. Quanto está o bicarbonato neste paciente? 38. Então, minha pergunta, a outra variável está dentro da faixa de resposta ou fora? Dentro. Se está dentro, é um distúrbio simples ou um distúrbio duplo? É um distúrbio simples. Não tem um outro distúrbio ácido básico. Portanto, esse paciente não tem distúrbio metabólico. Em tríplice, nós vamos discutir na próxima aula. Portanto, qual o diagnóstico deste paciente? Esse paciente, DPOC dispineico, ele tem acidose respiratória crônica, certamente pelo DPOC, hipercapnia. Professor, mas ele não tem distúrbio metabólico? Ele não tem uma alcalose metabólica parcialmente compensada? Não, isso é um erro diagnóstico. Esse paciente só tem um distúrbio simples. Procurem definir na vida prática. Ou é um distúrbio simples, ou são 2 duplo, que é misto, ou 3 tríplice, que são mais raros, ou duplo metabólico. A gente vai aprender na próxima aula as ferramentas. Portanto, a gente vai evitar aqui aquela terminologia de compensado, parcialmente compensado, que, ao meu ver, ela, às vezes, pode prejudicar um pouquinho na abordagem diagnóstica. E cada distúrbio é uma doença. Se esse paciente só tem acidose respiratória crônica, ele vai tratar a acidose respiratória. Ele não tem problema metabólico. Se eu fizer um diagnóstico de distúrbio duplo, que ele tem 2 distúrbios ácido-básicos, ele tem 2 processos independentes para serem tratados. A gente vai ver no próximo caso. Ok? Bem, esse caso C, agora é uma paciente idosa, renal crônica, por hipertensão de longa data, e ela está com quadro de pneumonia comunitária. No pronto atendimento, essa paciente chega dispineica, etc., e é coletada uma gasometria arterial. Então, eu tenho um pH de 7,19, BIC de 14, PCO2 de 38. Basexcés aqui, menos 12. Mas eu não uso novamente para o diagnóstico. Então, vamos aos nossos passos. Primeiro, acidemia ou calemia. O pH está baixo, menor que 7,35. Essa paciente tem uma acidemia. Qual o distúrbio primário? Metabólico ou respiratório? Fácil, né? O pH está baixo, aliás, bem baixo, né? Menor que 7,20, uma acidemia grave. O bicarbonato está baixo, justifica. Então, é uma acidose metabólica. O PCO2 está praticamente normal, não justificaria isso. Então, qual o distúrbio primário? Todos viram. Essa paciente tem uma acidose metabólica, certamente, né? Ela é renal crônica, enfim, já favorece ter uma acidose metabólica, além do quadro infeccioso. Agora, depois que eu faço o diagnóstico primário, eu preciso ver se tem um diagnóstico de distúrbio duplo ou misto. Aí eu tenho que fazer a faixa de resposta. Vamos lá. Se eu já tenho uma acidose metabólica, cada um que cai de bicarbonato, o PCO2 cai de 1 a 1,5. Quanto caiu o bicarbonato? O normal é 24, caiu para 14, caiu 10 mEq por litro. Então eu boto na regra de 3. 1 a 1,5, caindo 10, o PCO2 vai ter que cair de quanto? De 10 a 15. Portanto, olha a continha aqui. 40, que é o normal, menos 10. 40 menos 15. Qual é a faixa esperada de PCO2 para esta paciente com 14 de bicarbonato e acidose metabólica?
essa paciente deveria estar hiperventilando e ter um PCO2 na faixa de 25 a 30. Mas quanto está na realidade? Ela tem um PCO2 de 38. Opa! Então o PCO2 não está dentro da faixa esperada, está fora. Se está fora, eu tenho dois distúrbios, distúrbio duplo ou misto. E esse fora está como? Esse PCO2 está abaixo da faixa esperada ou acima da faixa esperada? Acima da faixa esperada. E acima da faixa de PCO2 esperada é uma hipercapnia. Portanto, essa paciente tem um distúrbio duplo. Ela tem acidose metabólica, bicarbonato baixo com pH baixo, e tem, pasmem, ela tem acidose respiratória. Por quê? Porque o PCO2 deveria estar entre 25 e 30 e está 38. Muito cuidado aqui, que muito médico, recém-formado, estagiário, residente de bom padrão, erra esse diagnóstico. Ah, o PCO2 está menor que 40, então é uma alcalose respiratória. Erro. Eu não olho o valor absoluto na outra variável. Eu olho o valor de referência que eu calculo. Portanto, 38, ele está anormal para essa faixa de referência, está acima. Então, uma acidose respiratória. Se tivesse menor que 25, seria uma alcalose respiratória. Se tivesse aqui dentro, não teria distúrbio duplo. E tem distúrbio triplo, nós veremos na próxima aula. Portanto, qual o diagnóstico dessa paciente idosa? Renal crônica com pneumonia, ela tem uma acidose metabólica, né? Uma acidose metabólica, perdão, e uma acidose respiratória. Ela tem duas acidoses. Pelo componente de doença renal, ou pode ter um componente lático, que veremos ao longo do curso, e um componente de acidose respiratória, provavelmente pela pneumonia, pelo infiltrado que ela tem alveolar. Portanto, ela tem duas doenças a serem tratadas, o componente metabólico e o componente respiratório. Bem, então, para finalizar essa aula de interpretação de gasometria, conceitos importantes. Nós dividimos os distúrbios ácido básico, ou o paciente pode ter um distúrbio, então o pH sempre vai estar para baixo ou para cima. Ele pode ter um distúrbio duplo ou misto, dois do mesmo sentido, ou distúrbios ao contrário, por isso que ele pode ter um pH normal com dois distúrbios ao contrário, e mais raramente um distúrbio tríplice, porque a gente pode ter dois metabólicos, a gente vai aprender isso, mais um respiratório. Nunca podemos ter dois respiratórios. É impossível ter acidose e alcalose respiratória ao mesmo tempo. Ninguém pode hiperventilar ou hipoventilar ao mesmo tempo, ok? Dica para os senhores, daqui para frente vamos trabalhar. Utilizar as equações ou a tabela, eu vou trabalhar com a tabela para definir a faixa de resposta e se o paciente tem um distúrbio simples ou duplo. Ok? A gente precisa utilizar as equações ou a tabela. Em pacientes estáveis, aquele paciente no ambulatório que tem distúrbio metabólico, eu não preciso coletar gasometria arterial. Eu posso fazer uma gasometria, um exame chamado reserva alcalina, que pode ser coletado com tubo de bioquímica. Então, para olhar só o bicarbonato no sangue, eu uso a reserva alcalina, que é em torno até de 2 millimol por litro acima do bicarbonato. E eu consigo acompanhar um paciente assim, ter diagnóstico. Não precisa coletar gasometria arterial num paciente apenas com distúrbio metabólico, ok? E para o distúrbio tríplice ou duplo metabólico, nós vamos utilizar uma ferramenta específica, que é tema da próxima aula, que é a variação do anion gap sobre a variação de bicarbonato. Esse delta ratio nós vamos discutir na quarta aula do módulo de introdução. Muito obrigado.